E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Olá, você está comigo na devocional de hoje. Eu me chamo Antônio Carlos e o nosso assunto é a criação do homem. Queridos irmãos, Deus, ele havia formado os céus e preenchido os luminares celestes e as aves que voam. Havia formado os mares e enchido as águas com várias criaturas aquáticas. A criação chegou ao seu ápice quando, no sexto dia, o Senhor criou a fauna e depois o primeiro homem, o qual, juntamente com a sua esposa, teria o domínio sobre a terra e as suas criaturas. Assim como o primeiro homem, os animais foram feitos do pó da terra, o que explica por que o corpo, tanto de seres humanos quanto de animais, voltam ao pó depois da morte. No entanto, queridos, os seres humanos e os animais são diferentes. Não importa quão inteligentes sejam alguns animais, ou quanto possam aprender, não foram dotados da imagem de Deus, como seres humanos. Então, vamos considerar aqui a criação do homem. A criação do primeiro homem é considerada uma ocasião muito especial, pois antes do acontecimento é realizada uma conferência. Lá no texto diz, tem uma palavra que me chamou bastante atenção: façamos. As palavras façamos o homem, a imagem, a nossa imagem, parece ser uma conclusão de uma deliberação entre as pessoas da divindade. Alguns sugerem que nessa conferência há anjos, e eu não creio nisso. Sabe por quê? Porque não é possível que Deus estivesse discutindo seus planos com os anjos, pois eles não foram feitos à imagem de Deus. Já os seres humanos, a nossa imagem, ele cria a imagem dele. Então, querido, os anjos, não tiveram nada a ver com a criação de Adão. Outro assunto aqui, irmãos. O texto diz que então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Isso em Gênesis 2:7. É o mesmo assunto, mas está um pouco adiante no capítulo. O verbo formou fez lembrar o olheiro, sabe? Criando uma obra de arte com as suas mãos habilidosas. O corpo humano é de fato uma obra de arte. Um organismo incrivelmente complexo, que só teria sido idealizado por sabedoria de Deus e criado pelo seu poder. A matéria física do corpo de Adão veio da terra, pois o nome Adão significa tirado da terra. E a vida de Adão, porém, veio de Deus. É claro que Deus é espírito, viu? E não tem pulmões para respirar e soprar. Essa declaração consiste em algo que os teólogos chamam de antropomorfismo. É o uso de características humanas para explicar a obra ou atributo divino. Há vários pontos importantes a observar sobre a origem dos seres humanos. E é o que a gente vai pensar um pouco, ou trabalhar um pouco durante essa semana que vem. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana. Shalom. Até lá. Não perca a nossa série de devocionais sobre a criação do homem. Deus em Cristo continue vos abençoando. A paz.